Pelo amor de Deus Pai, a paz do Senhor Jesus, em comunhão com o Espírito Santo, nós vamos iniciar mais um vídeo do nosso canal. Meu irmão e minha irmã, nós vamos tratar agora da igreja primitiva, os primeiros tempos da igreja primitiva, os primeiros passos do cristianismo, ou melhor, o cristianismo dos primeiros tempos. É importante, nesta caminhada do cristianismo dos primeiros tempos, enfatizar que há muita riqueza de informação nos primeiros tempos do cristianismo. Eu queria pedir licença a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, para nós resgatarmos uma realidade importantíssima dos primeiros tempos do cristianismo, que é o período dos mártires. Eu queria enfatizar os mártires como um dos pontos que nós vamos levantar neste vídeo. E convidaria vocês para nós irmos ao capítulo 2 do Evangelho de Mateus, versículos 16 e 17, com a posição de Herodes de mandar matar todas as crianças com menos de 2 anos de Belém e os seus arredores. Olha o que diz Mateus no capítulo 2, versículos 16 e 17. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou bastante enfurecido e mandou matar todos os meninos de Belém e dos arredores, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o prazo de que havia sido informado pelos magos. Cumpre-se então o que se tinha dito pelo profeta Jeremias. Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e longa lamentação, Raquel a chorar por causa dos seus filhos, e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Um dos pontos importantes do cristianismo dos primeiros tempos é uma marca dos mártires, que tem uma importância muito grande para a história, para o testemunho do cristianismo nos seus primeiros tempos e para o cristianismo em toda a sua história. Por que eu cito esta passagem do Evangelho de Mateus, em que são mortas todas as crianças com menos de 2 anos de Belém e de todos os arredores? Jesus nasce, e ele nasce em Belém, em todas as circunstâncias que todos nós já sabemos. E Jesus, ao nascer, numa gruta, depois colocado numa manjedoura, fora de Belém, nos arredores de Belém, porque ninguém ali acolheu Maria e José naquele momento do parto. Mas Jesus, ele é visitado primeiramente pelos pastores e depois ele recebe uma visita especial dos magos do Oriente, dos reis magos. O Evangelho de Mateus fala em magos, mas depois nós vamos verificar que são reis magos.
Os magos então vêm do Oriente, de uma longa distância, para adorar o rei que havia nascido, o rei Jesus. Imaginavam os magos que Jesus nascera numa família, né, do imperador, numa família real, numa família imperial. E por isso, quando vieram, foram logo a Jerusalém. E lá foram recebidos por Herodes, o Grande. E eles disseram a Herodes que vinham, né, sendo conduzidos por uma estrela para os levar até o menino, o rei que havia nascido. Herodes, então, com ciúme e com muito desejo que ele tinha pelo poder, ficou receoso com o nascimento do novo rei. E então acertou com os magos que eles fossem visitar o menino e viesse dizer para ele a localização, para que ele também pudesse adorar. Mas o desejo de Herodes era matar a criança que havia nascido, Jesus, o recém-nascido. Muito bem. Os magos, então, ao saírem para a busca de Jesus, sabendo que Jesus não estava em Jerusalém, estava em Belém, seguiram para Belém e a estrela os levou até lá. Em sonho, depois eles foram alertados para não mais procurarem Herodes e nem dizer a localização de Jesus. Por isso que Herodes se porque os magos não foram avisá-lo da localização de Jesus. Então ele manda, né, matar todas as crianças, na ideia de que mataria também Jesus, porque Jesus era uma criança que tinha menos de 2 anos, havia nascido. Só que o anjo havia avisado a José que eles fossem para o Egito. E havia também, em sonho, avisado aos magos que seguissem sua viagem de volta. Mas o que eu quero aqui, sobre essa passagem do Evangelho de Mateus, fazer algumas considerações importantes para a história da igreja dos primeiros tempos. Primeiro, Jesus nasceu rei e os magos vieram adorá-lo. E os magos trouxeram ouro. O ouro é exatamente o presente que se dá para os reis. O incenso, que eles também trouxeram, é um presente para a divindade. Então Jesus era um rei divino. E trouxeram a mirra, que era exatamente o presente para aquele que iria passar pelo sofrimento, pelos tormentos, pelos momentos difíceis da vida. Esta adoração dos reis magos tem uma importância muito grande. Primeiro, o reconhecimento de Jesus como rei. O rei. Jesus é rei. Segundo, adorar. Jesus nasceu para ser adorado. E terceiro, que Jesus também trazia na sua história a figura da dor, da espada que passaria, ou seja, que traspassaria a alma de Maria, como no Evangelho de Lucas, capítulo 2,
versículos de 34 a 35, na profecia de Simeão, quando Jesus for apresentado ao templo, Simeão disse para Maria o seguinte: olha o que diz Simeão para Maria na apresentação de Jesus no templo, 40 dias após o seu nascimento. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado à ruína e ao reerguimento de muitos em Israel. Ele deve ser um alvo de contradição. E quanto a ti mesma, para ser uma espada que traspassará a tua alma. Assim é que aparecerão em plena luz os pensamentos ocultos no coração de muitos. Então, o martírio de todas as crianças. O martírio de todas as crianças. Com menos de 2 anos, de Belém, dos arredores de Belém, representa uma marca de santidade na igreja primitiva. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar aqui são os mártires. Mas os mártires morreram, foram sacrificados no nascimento de Jesus. E é importante que nós vejamos aqui que para Deus não existe passado e nem futuro. Tudo, o tempo de Deus é o tempo presente. Então, a Igreja de Cristo, ela é marcada desde o seu princípio pelos mártires. E aqui nós testemunhamos os santos mártires, as crianças que se tornaram santos, que realizaram a profecia de Simeão, como narrado em Lucas, capítulo 2, versículos 34 e 35, e também na profecia de Jeremias, citada no próprio Evangelho de Mateus, quando diz: ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e longa lamentação, Raquel a chorar por causa dos seus filhos, e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Então essa marca inicial da Igreja de Cristo, com o martírio das santas crianças, dos santos meninos, dos santos inocentes, essa marca irá levar a Igreja até o final da sua missão. A Igreja será sempre perseguida. A Igreja terá como marca o martírio, a existência dos mártires. E a pedra angular da Igreja, que é Jesus Cristo, nós vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 18 a 20, quando Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus anuncia que ele é a pedra angular. A pedra angular que já havia sido anunciado pelos salmos. Salvo engano, o Salmo 117 já prenunciava ou já anunciava a pedra angular que seria Jesus. E Pedro, que é também pedra como colaboração. E esta pedra angular é a referência do martírio, porque Jesus, no final da sua missão,
depois de ter cumprido tudo, ao final, ele se submete voluntariamente. Ele, que é 100% homem, 100% Deus, ele se submete voluntariamente ao suplício, ao sofrimento, à crucificação e à morte, como prova perene do seu amor por todos nós, por toda a humanidade. Aí fica a marca fundamental da Igreja de Cristo, que é o martírio. O martírio como representação da vitória de Cristo. Porque Cristo será ressuscitado e Cristo subirá ao céu. Ou seja, cumprindo a sua missão de doação plena a todos nós. Porque além desta doação, do seu flagelo, do seu suplício, da sua crucificação e da sua morte, Jesus instituiu também a Eucaristia, em que ele se doa permanentemente à humanidade em corpo e sangue pelo fenômeno, pelo mistério da transubstanciação, em que ele se doa sempre, né, em corpo e sangue, nos tornando pessoa parte do seu próprio corpo, da sua própria existência divina. Muito bem, então esse martírio de Jesus, ele é um martírio que justifica o martírio dessas crianças. Então, com esse martírio de Jesus, existe a plenitude do amor pela humanidade. E Jesus, em toda a sua vida, já na igreja primitiva, e aqui eu só faço um adendo para a importância dos fatos que ocorreram à história da igreja primitiva nos primeiros tempos, ela é de uma riqueza incomensurável pelos sinais, pelas referências que ela traz para toda a história da igreja até a consumação dos tempos. Por exemplo, eu vou dar só como exemplo. Jesus, pela sua trajetória, Jesus é uma grande luz de inclusão. As crianças, na época de Jesus, não tinham valor. As crianças eram tidas como propriedades privadas de seus pais. Os seus pais poderiam matar os seus filhos se eles nascessem, por exemplo, com alguma deficiência física. Os seus pais, se não gostassem da aparência dos seus filhos, tinham o direito de matar os seus filhos. Então as crianças não tinham valor. E aqui fica a marca com o martírio dos santos, das crianças que se tornaram santos. Os santos inocentes foram incluídos de imediato no reino de Deus. Todas essas crianças representam a humanidade no paraíso. Foram incluídos no reino de Deus. E a dor da sua mãe, dos seus pais, representado pela profecia de Simeão, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículos 34 e 35, demonstram que Maria, como mãe da igreja, como mãe da humanidade, ela representa a dor, a referência da dor
do sacrifício de seu filho, que ela passará quando Jesus for crucificado e morto, né, no seu martírio. Então, todas estas coisas, elas marcam o início da história da igreja. Então, Jesus, quando ele está na sua missão, ele fala sobre as crianças e diz assim, por exemplo, o Evangelho diz isso: as crianças, para entrar no reino dos céus, nós temos que nos tornar crianças. Então, as crianças têm a marca da inocência, a marca dos santos. Para entrar no reino dos céus, nós temos que ser crianças. Então, eu estou dizendo aqui que o martírio traz a inclusão. Por exemplo, as mulheres que também na época de Jesus eram discriminadas. Então Deus escolheu Maria para gerar em seu ventre Jesus, o nosso Salvador, o Deus Filho, o Jesus Cristo, que nós adoramos como nosso Senhor e Salvador, para, além de valorizar toda a humanidade, incluindo a humanidade no projeto de salvação, valorizar também as mulheres. E nós vemos que em toda a caminhada de Jesus, os evangelhos indicam a presença sempre de Maria, presença da mulher. A mulher que guardava tudo em seu coração. E além de Maria, Maria Madalena, Joana de Cusa, Susana, Maria de Cleófas, né? Salomé, quer dizer, todas essas mulheres também participaram da missão salvífica de Jesus em toda a sua trajetória. Então, nós vamos ver que na época de Jesus, do Império Romano, crianças, mulheres não tinham nenhum valor. E esse martírio, ele se perpetua no tempo. Nós vamos ver, por exemplo, o martírio de Estevão. Dois ou 3 anos após a morte e ressurreição de Jesus, Estevão foi também assassinado, foi apedrejado, porque defendeu o Evangelho de Jesus, era o defensor do cristianismo, então ele foi assassinado. Em 67, Pedro e Paulo, em Roma, foram também martirizados pelo rei Nero. Ou melhor, pelo imperador Nero. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado. E Paulo foi decapitado, não foi crucificado porque ele era cidadão romano e tinha o direito de não morrer crucificado, porque a crucificação era a pior morte. Então, nós vamos ver que do início da igreja, do primeiro século, quando se inicia a caminhada da igreja com os apóstolos após a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo
No Pentecostes, como narra os Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ver que deste momento, primeiro século, até o terceiro século, porque no quarto século com Constantino vão cessar o período do martírio, nós vamos ver que a Igreja Católica ela é marcada, a Igreja de Cristo, ela é marcada pelo martírio, né? Então nós vamos começar com o martírio dos santos inocentes das crianças, vamos ter o martírio que é o ápice da salvação, ou seja, a demonstração de amor, a entrega de Jesus para expiar os nossos pecados, e depois vem o martírio de Estevão, o martírio de Pedro e de Paulo, o martírio de Tiago e tantos outros, o martírio de Santo Inácio de Antioquia, que foi bispo de Antioquia, um dos primeiros, também foi martirizado já no início do século II, enfim. Então esse primeiro ponto da história da Igreja, ela é marcada pelo martírio. E esse martírio, ele é uma das marcas permanentes da história da Igreja. A história da Igreja, né, começa com a perseguição, e essa perseguição irá até o final dos tempos, como a própria história testemunha este sofrimento, o sangue derramado daqueles que testemunharam o amor de Deus. Então todos os mártires, na verdade, são testemunhas, são verdadeiros imitadores de Cristo, porque doaram a sua própria vida. O próprio Cristo diz: não há amor maior do que aquele que doa a sua própria vida. Então, esse primeiro ponto eu gostaria de levantar para apresentar a marca do martírio, do sangue, né, e das perseguições que farão parte da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja de Cristo Jesus. Os primeiros tempos da Igreja, como toda a história da Igreja, é de uma riqueza muito grande. E a gente pode perceber que é uma história que ela se projeta em toda a história da humanidade. Então, nós temos como referência bibliográfica importante, fundamental para a história da Igreja dos primeiros tempos, os evangelhos, mas nós temos um livro importante para os primeiros tempos da Igreja, que foi escrito por Lucas, que são os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos é um livro que compõe o Novo Testamento e que tem informações importantíssimas que marcam a história da Igreja nos primeiros tempos. Além disso, nós temos a História da Santa Igreja, que é uma obra de Alfredo Sais, que é um sacerdote, em 5 volumes. A História da Santa Igreja. No primeiro volume, ele trata exatamente da história da Igreja primitiva, os primeiros tempos. Ele vai até a Igreja primitiva, vai até o 4º século, né? O princípio do 4º século, né?
Temos também como referência a História da Igreja de Cristo, de Daniel Hobbes. É uma coletânea de livros que nos seus primeiros volumes, seu primeiro volume, é uma coleção de 10 volumes que trazem muitas informações importantes dos primeiros tempos da igreja. Temos também a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, do século IV, né? Eusébio de Cesareia, que deve ter vivido entre 260 e 265 a 340 depois de Cristo, já foi no século IV, ele é considerado o iniciador, o pai da história da igreja. E ele se valeu, né? Eusébio de Cesareia, ele se valeu, era um bispo intelectual, né? Um historiador, ele se valeu da História dos Hebreus de Flávio Joséfo, que muitos católicos não gostam de ler, mas é um livro muito importante, né? Eu, inclusive, recebi de presente este livro de um casal de pastores evangélicos e fiquei muito grato porque a História dos Hebreus de Flávio Joséfo, que viveu entre 30 e 100 depois de Cristo, do primeiro século, entre 70 e 100, este livro também traz muitas informações importantes que dizem respeito ao cristianismo dos primeiros tempos. Além de outros, né? Tem muita coisa escrita a respeito da igreja dos primeiros tempos. Mas a igreja dos primeiros tempos, ela nasce, como dito, com o Pentecostes, né? Jesus, nem os discípulos e aqueles que seguiram Jesus compreenderam a mensagem de Jesus. Por isso que Jesus, ao ressuscitar e ficar 40 dias, né, conosco ainda, já em estado glorificado pela sua ressurreição, inclusive com o seu corpo glorificado, Jesus, antes de ascender aos céus, aos 40 dias após a ressurreição, anunciou a vinda do Espírito Santo. E após a subida de Jesus, antes de subir, anunciou que viria o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para orientar, para desnudar a mensagem de Jesus. E o Espírito Santo, né, inicia com o Pentecostes a igreja de Cristo Jesus. E é aí que os cristãos vão se dar conta e vão conseguir, com o tempo, compreender a mensagem de Jesus. Ou seja, é com o Espírito Santo que a igreja vai descobrir que o cristianismo é uma nova religião, que o cristianismo não é mais, como pensavam os primeiros, uma continuação do judaísmo, né? Mas isso nós só vamos compreender depois, porque Jesus, o próprio Jesus, não foi aceito pelos judeus. Nós vamos ver no curso do Evangelho as perseguições sofridas por Jesus durante a sua missão pelos fariseus, pelos saduceus, e com a ressurreição de Jesus,
as perseguições continuam, porque o Sinédrio, o tribunal dos judeus, eles tinham a ideia de que com a ressurreição de Jesus, tudo acabaria. Jesus foi morto, né? Eles começaram a negar a ressurreição de Jesus e acharam que iriam acabar, né, com a igreja de Cristo. E tem uma passagem, né, nos Atos dos Apóstolos, em que Gamaliel, que integrava o Sinédrio, chamou-os e disse: se a igreja fundada for de Deus, ninguém conseguirá acabar. E o testemunho é de que nós estamos há 2000 anos, há 2 milênios, e a igreja continua na sua missão designada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele cita até nos Atos dos Apóstolos, Gamaliel cita o exemplo de um Teudas, de um Judas, que após morrerem, eles eram líderes religiosos e os seus seguidores se dispersaram e acabou com a religião. Então, por exemplo, o martírio de Estevão é um exemplo claro de que a igreja de Cristo começa com a perseguição. Ou seja, aqueles que se firmavam como, né, na época, como galileus ou como nazarenos, os seguidores de Jesus, eles eram pessoas que não eram aceitos pelos judeus, pelos saduceus e pelos fariseus. Mas naquela época não estava bem clara essa situação. Porque os primeiros cristãos, logo após a morte de Jesus, eles acreditavam que eles deveriam continuar com o judaísmo, né? Tanto é que naquela época foram criadas algumas categorias. Existiam judeus, aqueles que eram filhos de judeus, aqueles que tinham sangue de judeu, né? E que professavam todos os costumes e todas as leis judaicas, né? Existiam os prosélitos, que eram aqueles que não eram judeus, mas adotavam todas as práticas dos judeus. E existiam os tementes a Deus, que seguiam, né, a religião, professavam o judaísmo, mas não aceitavam totalmente as práticas judaicas. Mas isso, logo nos primeiros tempos, foi clareando aquela nuvem e houve aos poucos o afastamento dos judeus dos cristãos. Até porque não havia entendimento. Os saduceus e os fariseus não aceitavam os cristãos. Os nazarenos, né, que são os seguidores de Jesus, ou os galileus, significavam a mesma coisa, sempre eram discriminados pelos judeus. Muito bem. Mas o nosso Deus separou duas pessoas para que nesse primeiro momento conduzissem a igreja. Um foi Pedro, ao qual ele declarou no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 20, como já dito, que ele disse para Pedro que ele era a pedra e sobre a pedra edificaria a igreja. Então Pedro foi escolhido por Jesus. Logo que Jesus ascendeu aos céus, pouco tempo depois,
Jesus se encontra, né, com Paulo na estrada de Damasco, e Paulo então deixa de ser perseguidor dos cristãos e passa a integrar os cristãos, né, como narrado também no livro de Atos dos Apóstolos. Isso é muito conhecido. Então ele vai para Damasco, né? Lá ele é batizado por Ananias, não é aceito no primeiro momento pelos cristãos, ele passa 3 anos na Arábia, né? Depois ele volta, tem um rápido encontro em Jerusalém com Pedro e os demais, e logo em seguida ele volta para Tarso, onde passa em Tarso entre 5 e 10 anos. Alguns dizem que ele passou em Tarso 5 anos, outros dizem que ele passou 10 anos. O certo é que ele depois se encontra com Barnabé em Antioquia, e aí ele começa a sua vida missionária. Então, a função de Paulo era exatamente pregar o cristianismo, a palavra de Deus, a mensagem de Jesus, a boa nova a todo o mundo daquela época. E ele implementou em 4 viagens que estão narradas em Atos dos Apóstolos. Nós não vamos fazer esse percurso porque se tornará muito longo o vídeo, mas Paulo então anuncia, né? E a grande novidade do anúncio da palavra de Deus é que Paulo anuncia a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus, a boa nova aos gentios, aqueles que não eram judeus. E aí começam a ter os problemas. Por exemplo, aqueles que aderiram ao cristianismo e não aceitavam, por exemplo, a circuncisão. A circuncisão era uma marca, era uma exigência obrigatória dos judeus. Para se tornar judeus, tinha que fazer a circuncisão, né? Então, esses que não aceitavam a circuncisão, eles não poderiam ser admitidos como cristãos. Aí surge uma controvérsia entre Pedro e Paulo. Porque Pedro, até aquele momento, Pedro estava ainda muito ligado ao judaísmo. Ele acreditava ainda até aquele momento que o cristianismo, a mensagem de Cristo era um segmento do judaísmo, era um prolongamento do judaísmo, era mais uma etapa do judaísmo. E aí é que surge, no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, ocorre o Concílio de Jerusalém, que ocorreu entre 48 e 50, né, do primeiro século, ou 49 e 52. Nas leituras que a gente faz, fica aí, essas datas ficam um pouco diversas. Uns dizem que o Concílio de Jerusalém ocorreu entre 48 e 50. Outros dizem que entre 49 e 52. O certo é que ocorreu o Concílio de Jerusalém. E qual a importância do Concílio de Jerusalém? É que no Concílio de Jerusalém ficou acordado que aqueles que não queriam se circuncidar, eles poderiam entrar para o cristianismo, poderiam professar a sua fé cristã e eram admitidos tanto quanto aqueles que não circuncidavam. Aí começa verdadeiramente a clarear ou a se verificar
que o cristianismo diferencia-se do judaísmo. E com isto, nós vamos verificar, inclusive, que Paulo, os Atos dos Apóstolos narram que Paulo, ele é ameaçado de morte, porque Paulo se tornou, desde o princípio, quando aderiu ao cristianismo, a propagar a mensagem de Jesus, ele se tornou automaticamente um inimigo. Então Paulo foi considerado pelos judeus como inimigo. Então Paulo sofreu ameaças, perseguições de toda ordem na sua atividade. Muito bem. Então aqui a gente, com o Concílio de Jerusalém, né, o cristianismo toma o seu rumo. Em 90, nos anos 90, ou 100, uns dizem que é no ano 90, mas a maioria diz que é nos anos 90, há um concílio dos judeus na cidade de Jâmia. Por que na cidade de Jâmia ocorreu esse concílio? E é importante que antes de nós tratarmos do concílio de Jâmia, nós vamos tratar da destruição de Jerusalém nos anos 70. O Império Romano destrói Jerusalém, expulsando todos os judeus que estavam lá e matando muitos judeus. Muitos judeus foram mortos. O Império Romano destruiu Jerusalém. Porque existia um grupo de judeus chamados zelotas. Os zelotas, eles queriam confrontar à força com o Império Romano. E não tinham a condição, eram menos, não tinham estrutura, e mesmo assim levaram adiante, que resultou na invasão, né, do Império Romano em Jerusalém, comandado pelo general Tito, que se tornaria mais tarde imperador romano. Então, nós vamos ver aqui que com a destruição de Jerusalém houve uma diáspora, uma grande diáspora. Ou seja, os judeus se espalharam, mas se concentraram, boa parte deles, em Jâmia, numa cidade chamada Jâmia. E lá eles fizeram o concílio, chamado Concílio de Jâmia, em que ali eles ficam, na verdade, nesse Concílio de Jâmia, definitivamente o judaísmo se proclama totalmente inimigo, adversário do cristianismo. Ali se consolida tudo o que já havia, o que já ocorria. Então, ali no Concílio de Jâmia, né, eles definiram, né, que os cristãos eram verdadeiramente seus inimigos. E em toda essa trajetória, né, de perseguição, nós vamos verificar que a Igreja Católica, ela recebe, desde o princípio, 3 tipos de perseguição. A Igreja Católica é perseguida pelo Império Romano. Nós vamos ver aqui o martírio de Pedro e de Paulo por Nero, a perseguição de Domiciano, já nos anos 90, Domiciano, nos anos 80, já no princípio do ano 90, Domiciano domina
ele é imperador romano até nos anos 96, ele também, né, de uma forma até mais implacável do que Nero, ele persegue a igreja de uma forma muito intensa, muito intensa. E ali é um período em que muitos dos cristãos são assassinados. Então, a perseguição do Império Romano, a perseguição dos judeus e a perseguição interior de algumas pessoas internas da igreja, de padres da igreja, com as heresias, negando a fé cristã ou colocando a fé cristã em dúvida, mostram que uma das marcas da igreja é a perseguição, é o martírio, é o sofrimento. Por isso que no primeiro momento deste vídeo nós colocamos claramente a questão do martírio como uma das marcas fundamentais da nossa igreja e que são verdadeiros sacrifícios para que nós tenhamos amanhã, né, no momento oportuno de Deus, né, a experiência magnífica do paraíso e da salvação plena. Né? Muito bem. Só para demonstrar que a perseguição à igreja era tão grande que o Império Romano, nesse período, não dispensava até os próprios membros da sua família. Por exemplo, uma Flávia Domitila, que era neta do imperador Vespasiano, que se proclamou católica, cristã, que colocou Cristo como seu Senhor e Salvador e se tornou uma cristã, ela foi exilada para uma ilha de Ponza e diz que depois ela foi queimada viva, né? Conforme relatam algumas histórias. Então, tudo isto, meus irmãos e minhas irmãs, relata esse primeiro tempo da história da nossa igreja primitiva. E esse período é um período tão rico que nós vamos ainda tratar de vários assuntos desse período. Vamos tratar dos mártires, das heresias, dos cristãos que combateram as heresias e também do sofrimento, porque a história vai até do primeiro ao início do quarto século. Então nós, por exemplo, na história primitiva dos primeiros tempos, nós vamos ver a questão dos cultos, como se dava o culto dos cristãos, para que nós pudéssemos entender, para que a gente entenda, por exemplo, a missa que se tem hoje. Então, os primeiros cultos, isso aí é uma matéria importantíssima, né? Nós vamos ver que nos primeiros tempos começaram os primeiros cultos, as primeiras missas, como eram verdadeiramente as primeiras missas. Depois nós vamos ver que como a Igreja de Cristo ela se espalhou, então nós tínhamos, por exemplo, missas próprias em Antioquia, missas em Alexandria, missas na região da Galácia, missas próprias de Roma, né? E que no Concílio de Nicéia, que ocorreu no Concílio de Trento, no século XVI, no Concílio de Trento, entre 1545 a 1563,
18 anos de concílio, um dos maiores concílios ecumênicos da igreja, da nossa igreja, em 1566, 3 anos após o concílio, o Papa Pio V unifica, né, o culto da Igreja Católica, a missa, como missa tridentina, né, uma missa muito rica que condensa, faz a unificação da missa, né, e que esta missa, desde aquela época, de 1566, ela vai até o Concílio Vaticano II, porque com o Concílio Vaticano II nós temos a missa proclamada pelo Papa Paulo VI. Então é importante para entender a missa que a gente faça esse percurso. Também está lá sedimentada na Igreja Antiga a Eucaristia, o batismo, o diaconato, né? Por exemplo, no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, há a criação do diaconato. Existem ali os diaconatos que são, né, que estão ali escritos. Por exemplo, o Estevão era um diácono. Temos também, ali começam as histórias, né? Ali nascem já as heresias, né? Ali nasce já uma seita contrária à igreja, que dizem que dali nasce todas as heresias, que são os nicolaítas, né? Alguns dizem que os nicolaítas, eles começam com Nicolau, que era diácono e que se rebelou contra a igreja, e que dali nasce uma seita contrária à fé cristã, né? E outros dizem que as heresias nascem lá no Antigo Testamento, né? Ali com Balaão, profeta, lá citado no livro de Números, no capítulo 22 do livro de Números, que é um dos livros que compõem o Pentateuco. Então, a igreja primitiva, é importante o conhecimento da igreja primitiva para que nós possamos compreender a igreja do período da idade, né? O período dos primeiros tempos, o período da igreja primitiva, o período da igreja na Idade Média e o período da igreja atual. Então, todos esses alicerces da igreja estão plantados na igreja primitiva. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu agradeço, né, a Deus e a todos vós, meus irmãos e minhas irmãs, por nós termos caminhado até aqui, e nós vamos ainda continuar no nosso estudo sobre a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, e aqui foi um ensaio, né, dos primeiros tempos da nossa Igreja de Cristo, e nós agradecemos a Deus e que Deus nos abençoe, a você, meu irmão e minha irmã, e que a gente continue estimulado, animado a caminhar, sendo caminheiros com nossa igreja para a Jerusalém Celeste. E que Deus nos abençoe a todos e a todas. Amém.